A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Como se diz, estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém, amados? Glória a Deus, ainda que estamos com luta, mas glória a Deus porque o Senhor é conosco. Sora barrela silara sora mahai, rore canstilara siha suyo robiant. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos todos os nossos pecados, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti, pensamento, palavras, atitudes, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, seja bem-vindo na nossa casa. Diga aí, amados. Entra, Jesus. Toma teu lugar de honra na minha casa, na minha família, no meu coração, na minha vida, na minha alma, no meu espírito. Seja bem-vindo, toma teu lugar de honra, Senhor. Declaramos o controle, o domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, o nosso condomínio, o nosso bairro, a nossa cidade, o estado onde moramos, toda a nação brasileira. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, da América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, desde todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Que todo milímetro, centímetro, quilômetro quadrado deste planeta seja varrido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nada passa que Ele não veja, em cima, embaixo na terra e sobre todo o universo, em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora e apresento todos os doentes, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas salas, nas UTIs, aqueles que estão, Senhor, nas emergências, nas salas de parto, nos blocos cirúrgicos, Senhor, nas enfermarias, que haja uma visitação santa, Senhor. Senhor, que haja cura. Derrama, Senhor, o teu óleo de alegria, Senhor, porque quando o teu povo, Senhor, está alegre, quando estamos alegres, nós não pegamos gripe, não pegamos nenhum tipo de resfriado, porque a alegria do Senhor, a nossa força é, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Antes de começarmos a ler a palavra do Senhor, eu digo para os irmãos que vão lá já, preparem o seu suco de uva, o seu pãozinho, porque hoje vamos fazer a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje a nossa jovem que louva o Senhor está gripada não com renite, sinusite, com uma dessas ites aí, mas já está queimado, em nome de Jesus, né? Está ali tomando um chazinho. Eu queria pedir, inclusive, que eu coloquei no grupo do Telegram, nas minhas redes sociais, uma vaquinha online que a gente chama, né? E esta criança, vou passar para a Helena, que ela vai explicar direitinho para vocês, tá? Pode vir. Quem é essa menininha? E o que aconteceu com essa menininha? Posso botar? Desculpem, tá? Eu provavelmente vou dar umas tossidas aqui. Mas, assim, a Kathleen, ela tem mais ou menos, acho que agora 6 anos. E quando ela tinha 1 ano e 4 meses, ela caiu na piscina e ela se afogou. Só que disseram lá que ela teve uma lesão e ela não ia sobreviver, que ela não estava dando resposta.
Mas numa última checagem, assim, resolveram, não, vamos olhar de novo, e ela teve uma resposta. E aí, então, os médicos insistiram nela, isso foi em Brasília. E, enfim, então investiram tempo, ela passou por reanimação, ela passou por muita coisa, muita inspeção, mas muito procedimento. Ela passou por muito procedimento nos hospitais. E desde então ela faz fisioterapia, ela tem acompanhamento, só que quem tem cuidado dela são os avós. E eles vieram para Porto Alegre porque, a princípio, aqui tinha um dos melhores locais para ter um atendimento especializado para ela. Só que tudo é muito caro. Por conta de umas questões muito específicas, o SUS ele não consegue suprir tudo. Tirando os materiais que eles têm que usar em casa, as trocas, ela usa bolsinha, tem a questão dos tubos. Enfim, mas a Kathleen, ela melhorou muito. Antigamente ela não reagia muito, assim. Ela tá viva, mas ela não reagia muito. Agora ela ri, por exemplo. Ela tenta erguer os bracinhos, se tu fica falando com ela, há um tempo atrás, por exemplo, eu fiquei chamando ela, chamando, insisti, e eu vi que ela estava me ouvindo, né? Porque antes achavam que ela não entendia as coisas que estavam acontecendo. Mas eu lembro que eu fiquei dizendo, pega a mão da tia, até que ela foi tentando e botou o bracinho assim. Tentando aquele jeito ainda desregulado, mas isso prova que ela entende, assim, e a família ainda acredita muito no milagre. E mesmo que esse milagre não seja que nem lá um lenço passar por cima e ela sair andando como se nada tivesse acontecido, mas também pode ser por intermédio dos cientistas, dos médicos. Enfim, mas ela tem melhorado bastante. Só que como ela não consegue caminhar, ela não fala, tá? Ela teve um deslocamento aqui do fêmur, da bacia. E ela tem sentindo muita dor. Então, porque eles têm que manusear muito ela, né? E como ela se desenvolveu, ela cresceu, ela tinha 1 ano na época, agora ela é uma criança bem grande. Ela tá pesada, então qualquer movimento que faz com ela gera dor, incomoda ela. E aí eles descobriram como ela tava chorando, viram que tava uma dor assim fora, perceberam que ela estava deslocada. Só que acontece, essa cirurgia já tentaram por vários meios, precisa de pessoal especializado. Eles até encontraram um mais barato, mas olharam o histórico desse médico e viram que não tinha condições de arriscar, né? E ela vai ter que fazer, pelo jeito, também uma cirurgia no pé. É uma cirurgia muito longa, ela é bem complexa, porque pode atrapalhar se um dia ela melhorar e começar a andar. Enfim, assim, a família está bem apavorada, apreensiva. E o dinheiro só da equipe médica. Eu fiz os cálculos juntos, eu vi todas as... Só que eu não posso mostrar aqui porque tem nomes, né? Tem carimbos, então eu não posso mostrar. Mas eu vi também. Cada valor, porque é mais de uma cirurgia, deu 83.500. Com o risco de aumentar. Tem uma data limite, porque provavelmente se não arrecadar a tempo, esse valor aumenta. Tanto que a gente fez a vaquinha em 100 mil. Né? É muito dinheiro, mas por isso que a gente tá vindo aqui, a gente tá espalhando por onde, sabe, se vocês puderem contribuir, com o valor que seja, em oração, divulgar muito importante, porque se tu não pode, se tu divulgar, outra pessoa pode. Enfim, mas essa é a questão. Eu vou botar o link ali, vou botar acho que na descrição também do vídeo no YouTube. E quando eu fiz o relato, a descrição da vaquinha, eu coloquei que no seu devido tempo, toda boa obra é recompensada. E eu escrevi isso porque foi algo que eu senti no coração, sabe? Que às vezes a gente pensa que quando contribui para alguém, quando a gente ajuda alguém, vai da noite pro dia, vai acontecer algo. Mas não, é tudo no seu devido tempo. Mas sim, toda boa obra é recompensada. Toda boa obra é recompensada. Cada coisa que a gente faz é uma semente, né? E eu acredito que o milagre pode vir sim para Kathleen, pode vir logo, e seja por meio de uma cura milagrosa, seja por meio de uma cirurgia, seja por meio de uma insistência, fisioterapia, não importa, eu sei que pode vir. E tanto é que eu consigo falar isso animada. A situação da Kathleen não é muito legal, mas eu consigo falar isso animada, na expectativa de que algo bom pode acontecer. Então, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou ver se tem alguma foto dela aqui no meu celular. Na vaquinha aparece a foto, né? Vou ver. Tá no meu tablet. Bom, quando vocês vão acessar aí a vaquinha, vai ter uma foto dela, porque eu não sabia como colocar mais.
Posso pedir para Ayrton, depois ele coloca no vídeo quando estiver pronto, pode ser? Ah, é verdade. Tá, esperar um segundo aqui que eu vou ver. Tá, mas ele tá sem bateria. Ah, aqui eu tenho as fotos dos raios-x. Tu consegue ampliar? Não? Não precisa mostrar? Não, tá bom. Tem que mostrar o rostinho dela. Não, tá. Tu tem ali, tu mandou pra mim. Sim, é que eu tô com muito material da faculdade. Não acho. No grupo, tu mandou pra mim. Não, eu te mandei o link, mãe, da vaquinha. Nós vamos ver se aparece. Bom, aqui eu vou mostrar então na fotinho da vaquinha mesmo. Gente, podem ter certeza, ela é muito bem cuidada pelos avós. Assim, é uma criança. Pelos avós. Sim, pelos avós, eu disse. É o máximo que eu consegui. Tá. Tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo aí, mãe? Bem direitinho. Bem direitinho? Então tá bom. Tá bom. Consegue mostrar ali a coisinha ali do leite? Já pode ficar aqui. Já fica aqui, daí não precisa botar na descrição, não? Não, tem que botar o link. Tá bom? Aham, vou tirar, tá? Pode ir. Ui. E ali na descrição também vai estar, né? Tudo que ela faz, ela faz terapia, ela faz fisioterapia, tudo que vocês podem imaginar. Então, tudo é um custo, tudo pro desenvolvimento dela, né? E quanto mais dinheiro arrecadado, mais profissionais pra ajudar ela. E ela tem tido melhora, sabe? A vida dela é um milagre. Né? Porque a última checagem foi a que mostrou que tinha reação. Então, tudo tem sido um milagre. E é isso, gente. Eu agradeço muito, muito, muito por vocês compartilharem, por vocês contribuírem e para vocês orarem. Ainda mais por essa família, tá? É isso. Vou passar para minha mãe de volta e vou botar já ali o link depois na descrição também, tá? Ai, desculpe. Levei um susto. Jael. Glória a Deus. Eu lia que alguém escreveu assim: se faz tanta vaquinha para a construção de templos, grandes templos, né? Mas o nosso corpo, nós somos templos do Espírito Santo. Eu esqueci que se perguntarem sobre por que eu não botei a minha conta pessoal ou alguém botou da família. A gente colocou na vaquinha para que todo mundo saiba quantos % já me enviaram dinheiro para o pessoal se sentir seguro. É uma forma segura De verificação, isso. Tá? Que para as pessoas saberem que quando ela manda o dinheiro, sim, tá lá direitinho, os valores, tudo tem como a gente, como se diz, fiscalizar. Amém? Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Bom, meus amados, enquanto a Helena estava falando, pega teu chá. Eu estava lendo o chat e vou dizer uma coisa para vocês, amados. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu no meio de vós eu estarei no meio de vós. Então o Senhor está aqui, o Senhor está ali, porque quantas pessoas tem no chat? Deixa eu ver aqui. Aqui no meu diz que tem 142 pessoas. Então, amados, só precisa de 2 ou 3 reunidos no mesmo espírito, com o mesmo objetivo. Então nós estamos reunidos no mesmo espírito, com o mesmo fim de buscar e adorar o Senhor em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está querendo dar oi também. Essa Jael. Você sabe quem foi Jael na Bíblia, amados? Convido vocês para lerem lá, tá no Antigo Testamento, tá? Fala lá do livro de Juízes, se não me engano, ou é de Débora?
ficou nos Juízes. Lá, procurem lá e leiam a história de Jael. É o nome da nossa cadelinha. Glória a Deus. Como diz, os animais dos cristãos não adianta, né? É Davi, é Esther, é Ruth. Glória a Deus. Bom, amados, eu vou fazer uma oração porque eu vi que tem pessoas pedindo uma oração, né? Então vamos orar. Pai, em nome de... Olha, queridos, alguém lhe pedia socorro, me ajude, eu estou perdido. Amados, o Senhor diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você for cristão, se você não for cristão, se você invocar o nome do Senhor, será salvo. E creia, amado, creia, e pedir perdão pelos seus pecados. Creia que o teu nome será escrito no livro da vida. E o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar. Amados, o sangue de Jesus é o motivo pelo qual o mundo, o homem, não é fulminado pelos seus pecados. Porque o Senhor olha para esse mar de perdição e enxerga o sangue do Filho. Então Ele olha para você, Ele não vê o teu passado, porque Ele vê o sangue de Jesus. Ele olha para mim e não vê o meu passado, porque Ele vê o sangue de Jesus, o sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, será salvo. Então, amados, nós cremos, e o inimigo adora tentar fazer você ficar escravo para o resto da vida, te acusando do teu passado, te acusando e querendo dizer que aquilo que tu fez no passado, como se não tivesse perdão, tem, porque não foi sangue de animal, não foi sangue de gente, aliás, não foi sangue natural nosso, foi o sangue do Filho do Deus vivo, nascido de uma virgem. O cumprimento do decreto declarado por Deus lá no jardim do Éden, que o fruto do ventre da mulher pisaria na cabeça da serpente. Oh, glória! Amém, amados? E o que eu tenho para dizer, não importa onde você caiu, importa que você queira sair do pecado, da lama. E eu sempre digo, pare de dar desculpa, não porque foi por causa disso, não foi livre, espontânea vontade. O pecado não cai assim, tchum. Ele vai sendo gerado. O inimigo vem com palavras depreciativas, palavras de indução, querendo te induzir a fazer as velhas práticas, dando um monte de justificativas. Aí você vai lá, né? Em vez de quando tu ouvir, perceber que aqueles pensamentos não são pensamentos que vêm do Senhor, mas do outro, repreender, o inimigo vai, fazendo ninho. Eu sempre digo, amados, ninguém está livre de passar embaixo de uma árvore e um passarinho, pim, fazer um totô. Mas deixar fazer ninho na sua cabeça é outra história. É outra história. Então, eu sempre digo, os meus ouvidos não são pinico do inimigo, nem os teus. E se você tem dado permitido que o inimigo faça isso com os teus ouvidos, está repreendido em nome de Jesus. Vai ler a palavra do Senhor quantas vezes forem necessárias. Leiam até gravar as palavras de Deus nas tábuas do teu coração, para não pecar contra o Senhor. Para quando vir os dardos inflamados do maligno, tu simplesmente pega a palavra do Senhor que está aqui no teu coração e declara ela como escudo para ir contra os dardos inflamados do maligno. Esse é um dos maiores objetivos desse jejum. Todo dia tem
tem alguém jejuando, hoje eu estou de jejum, eu jejuo todos os dias, mas hoje eu estou dentro desse propósito das 24 horas. E amados, muito pode. Vocês não têm noção. Se vocês pudessem enxergar que Deus abre os olhos espirituais de você para ver a força, o fortalecimento e a força sobrenatural que é quando tem jejuando, 2, 3, 7, 20, 15, 30, 100, 200, 300 por um objetivo. Oh, glória a Deus. Amados, vou dizer uma coisa. Não se assustem, tá? Quando a gente começa a orar e jejuar, começa a aparecer cada coisa. A sujeira, aquela que estava embaixo do tapete belga da tua sala, começa a aparecer. Não te assusta. Não fica berrando, vai lá, arranca aquele tapete, ó, limpa embaixo, joga o lixo fora, lava o tapete e segue o barco. Amém? Porque o Senhor está voltando, está às portas, o arrebatamento está às portas. Durante muitas vezes no mundo, na história, o mundo já vivia momentos de que Jesus estava às portas. E agora estamos mais uma vez assim. Então, que realmente que o Senhor possa nos encontrar trabalhando, não preguiçosa, não deixando de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de fazer o que temos que fazer. Amém? Não esqueçam, queridos, se você pegar, você pode comprar a melhor carne para churrasco. E se você colocar lá ela sozinha no espeto, se você não botar muito fogo, vai queimar, não vai prestar para nada. Se você colocar a melhor carne, colocar ela lá com um pouquinho carvão, ela vai ficar crua, não vai ser. Olha, ainda que crua, tu ainda pode até pegar, cortar e colocar na panela. Mas se você não colocar sal, ela não vai ter sabor. E, amados, então não importa a qualidade, não é pela qualidade, pelo valor de coisas materiais, é pelo valor que elas têm espiritualmente. Amém? E tudo que nós temos, amados, o ser humano tem uma tendência que aquilo que ele ganha, ele não valoriza. Parece que aquilo que ele ganhou não tem valor. Não é verdade. Imagina, nós ganhamos a salvação de graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Deus te amou de tal maneira, que Ele deu o único filho dele para morrer morte de cruz, para que você não morresse. Então, amados, eu quero tudo que está no testamento adquirido através da cruz, para a minha vida, para a minha família, para a sua vida, para a sua família, para todos nós que crermos em nome de Jesus. Amém? Então, eu sempre digo, Deus não se move pela tua churumela. Deus não se move pela minha churumela. Ai, mas olha só, sempre estão me rejeitando, estão sempre me acusando, sempre tem isso. Eu falo uma coisa e entendem outra. Eu quis dizer isso e disseram que eu disse aquilo. Blá, blá, blá. Amados, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente deixa tudo, como é que se diz? A gente maquia com as palavras bonitas, mas lá pelas tantas você está meio, como é que se diz, está opresso debaixo de alguma guerra, de repente a boca fala algo que estava escondidinho lá no coração, mas está lá. Aí as pessoas dizem assim, ai, desculpa, não queria falar isso. Falou? A boca fala do que o coração está cheio. Então vamos sondar o coração. Para que a gente possa falar, para que da nossa boca saia palavras de bênção. Amém, amados? E para que a gente não seja pego de surpresa. E por este tempo, temos visto e ouvido
muitos ataques na área emocional, na área psicológica, parecendo às vezes um ataque na mente tão forte que chega a ter traços de alguma coisa psiquiátrica. Mas eu vou dizer que boa parte delas são espirituais. Então, amados, quando tu começa a estar debaixo de muito ataque, o que tu faz? Primeiro tu dobra os joelhos e se sonda. Senhor, há algo que eu tenha que corrigir? Há algo que eu tenha feito que deu legalidade, que eu abri a porta para o inimigo? Me mostra. Porque eu não quero nada que não seja do Senhor. Eu não quero nada, eu não quero nada do inimigo. Amém? Se o Senhor não te mostrar nada, você ora igual. Senhor, eu quero te pedir perdão por toda palavra, pensamento, pecado, atitude, tudo que eu possa ter feito contra ti, pecado contra os pais, contra os irmãos, contra quem quer que seja. Me perdoa, lava-me com o teu sangue, recebo o perdão do Senhor, porque tem gente, amados, que sofreu tanto na vida que ela tem orgulho das feridas, das coisas que ela passou. Então aqueles são os seus troféus. Se costuma dizer que são as medalhas da ferida. Medalha das feridas, troféus de ferida. Então aí as pessoas ficam com dificuldade de perdoar os seus agressores, aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe fizeram mal, acabam com dificuldade de perdoar. E aí acabam acontecendo o quê? Ligadas ainda àquela maldade. Que quando eu não perdoo, que é mandamento de Deus, eu continuo com uma ligadura espiritual, a um canal de ligação, a um cano, vamos dizer assim, entre mim e as pessoas pelas quais me fizeram mal que eu não perdoei. E de tempos em tempos, ciclicamente, aquelas coisas que eu sofri, que as pessoas sofreram, elas começam a acontecer novamente. Muda as pessoas, muda a cidade, muda o país, mas as coisas espirituais, elas continuam acontecendo. E aí? Aí, amados, nós precisamos pegar a chave do cofre dos troféus, das feridas, as medalhas, né, e etc. E abrir e colocar tudo na cruz do Calvário. E dizer, Senhor, tudo que eu passei, tudo que eu nunca esqueço que a minha história é uma história bem interessante. E eu nunca consegui dar todo o meu testemunho, porque ele tem muitas partes. E algum tempo atrás eu até pensei eu fiz como é que se diz, um esboço, né, de como eu poderia dar o meu testemunho na íntegra, mas dividido por partes, porque ele seria muito extenso. E eu comecei a perceber, amados, que à medida que a gente vai liberando perdão, a gente vai sendo curado, liberto, e o Senhor vai derramando de graça. E aquilo que tu lembrava, que eu lembrava, e que cada vez que eu lembrava, quando eu ia contar para alguém, parecia que eu estava vivendo aquilo de novo, sentia dor, sentia medo, à medida que eu perdoei, que eu fui perdoando. Então, a gente não sente mais nada, sente alegria, começa a sentir alegria porque tu fica impressionado, porque aquela dor, aquele sufoco tu não sente mais. Não sente mais. E isso significa o quê? Que quando nós perdoamos, o Senhor cura o nosso coração. E Jesus, amados, o Senhor tem a cura perfeita. Ele é considerado o bálsamo de Gileade. Bálsamo cura, bálsamo é bálsamo. Amém, amados? E a cura é verdadeira, é profunda e é para sempre. Então, preste atenção. Há muitas famílias com sofrimentos por falta de perdão.
aos pais, aos avós, aos esposos, às esposas. Olha, hoje no meu trabalho a gente ficou conhecendo uma história e eu fiquei pensando, meu Deus, que situação terrível, mas o mundo jaz no maligno, amados. Então a gente cada dia mais vê situações terríveis nas famílias, nas famílias da forma como a gente conhece, nas distorções, nas coisas horríveis que acontecem muitas vezes dentro do seio familiar, que seria o local onde as crianças, os filhos, as filhas tivessem segurança para crescerem, para se desenvolverem, para desenvolver o seu caráter, né? Isso tanto nas famílias cristãs como nas não cristãs. Então, eu sempre digo, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família, eu preciso conhecer o manual do fabricante. Eu preciso, amados, colocar em prática a verdade do Senhor. A minha verdade tem que ser a verdade do Senhor. Se a minha verdade está diferente ou distorcida da verdade do Senhor, não está certo, está errado. Outro dia alguém me perguntou assim, olha só, uma mentira assim, uma mentirinha, será que é pecado? Porque aquela mentirinha era uma coisa assim, uma coisinha de nada, só que era aquela coisinha causa na outra pessoa um desconforto, né? Mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. E mentira. Amados, quando você mente uma vez, daqui a pouco você se esqueceu, daqui a pouco você, sabe, daqui a pouco tem que mentir de outra coisa e aí tu vai ficando enredado na mentira. Então tem que dizer, é mentira. Desculpe, mentira, isso não é verdade. Corrige e fala novamente. E aí você vai se livrando do hábito da mentira. Outra coisa, amados, uma coisa que eu observei logo que eu me converti foi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que tinha de famílias que os pais eram cristãos há muitos anos, os filhos, ninguém tinha sido alcançado, ou muitas vezes o marido não tinha sido alcançado, ou às vezes a esposa não tinha sido alcançada. Mas o que está de errado? Não está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Está escrito. Então, tem coisas que nós precisamos fazer. Às vezes a gente quer tacar-lhe Jesus goela abaixo, né? Mas não é assim. Então a gente ora, apresenta as pessoas que a gente quer que o Senhor as alcance. E eu sempre digo, Senhor, assim como tu fez comigo, com a minha família, faz com os meus familiares, faz com os meus irmãos, faz com esta pessoa. Amém? E isso é algo que agrada ao Senhor. Sabe, interceder pelo outro. Aprender também, amados, a manusear a espada. A manusear significa o quê? A usar a espada, a palavra, para se defender, para abençoar, para plantar, para arrancar, para colher, para tudo. E para destruir com as astutas ciladas do maligno. Então, outra coisa, restauração familiar, amados. As pessoas vêm para Jesus, não, mas isso querem tirar partes da palavra para a sua vida. A palavra é na íntegra. Michele, o que houve lá? Mas dá uma olhada lá, o que tem. Mas ela não estava fazendo esse barulho. Então, queridos, vai, desliga lá que vai sair todo esse som.
Desculpe, amados, é que a máquina lá começou a fazer uma barulhada. Bom, continuando. A gente precisa aprender a palavra na íntegra. A palavra é boa, perfeita, agradável. Não é porque ela não é palavra humana. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Discernir o pensamento como? Eu confronto aquele pensamento para ver se ele está de acordo com a palavra do Senhor. Não está? Está repreendido em nome de Jesus. Amém? E outra coisa, restauração familiar, amados. Eu lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os meus filhos e dizer, bom, pedir perdão por todas as coisas que eu tinha feito errado, achando que eram certas, ou pela falta de conhecimento, né, da palavra de Deus. E eu disse para eles, olha, vocês vão ter a oportunidade de ter uma vida dentro da palavra do Senhor, de construir uma família dentro da palavra de Deus, sem as maldições, sem a consequência dos pecados, né? Porque o Senhor diz que visitarei a iniquidade, os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Como assim o pecado dos pais nos filhos? Quem não tem Jesus no coração não tem essa palavra quebrada, cancelada. Só tem cancelado e quebrado quem invocou Jesus e passou a segui-lo, a seguir o Filho de Deus. Então tem essa maldição quebrada. A partir do momento, se você é o primeiro convertido na tua família, todas as maldições, todas as coisas erradas que os teus antepassados fizeram, da terceira e quarta geração, não vai mais passar para os teus filhos, nem para a tua herança. Porque abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem, diz o Senhor. Então, é um excelente negócio, é algo extraordinário, não? Então o mal chega até a terceira e quarta geração e a gente percebe nas famílias, na sociedade, essas sequências de histórias ruins, de maldições, né? Vamos dizer maldições, maldições mesmo, mas os psicólogos, os estudiosos dão outros nomes, mas são consequências, né? Ruins. Mas isso tudo é quebrado e cancelado quando eu sigo a Jesus. Mas é seguir a Jesus. Não é seguir o fulano, o ciclano, o beltrano. Eu lembro que quando nós nos convertemos, eu olhei dentro do local onde a gente estava, as pessoas em que eu achava mais, como é que se diz, que mais buscavam o Senhor e me inspirava nelas. Aí quando eu chegava perto daquilo que eu tinha me inspirado, bom, agora tem que ser outra pessoa, tem que ser mais alguém. Mas a nossa inspiração, amados, é Cristo. Eu não preciso me inspirar em pessoas, porque as pessoas são falhas. As pessoas mentem, enganam, roubam, pecam. Será? Ai, Jesus. Não deveriam, mas fazem. Justificam. Olha, gente, eu sempre... Uma coisa que o Senhor me ensinou. Quando eu tenho que justificar muito um negócio, é porque eu não tenho razão. É porque eu sei que está errado.
Aí a gente fica dando volta, né? Dando floreios. Mas não, pecado é pecado. O que está errado continua sendo errado. Com palavras bonitas, com palavras feias, é errado. Então nós precisamos, cada dia, sermos firmes nas coisas do Senhor. Porque o que o Senhor tem falado, eu comentei ainda essa semana, que se a gente não tivesse, nós não lêssemos os jornais, não olhássemos as notícias, a gente ia estaríamos, como se diz, bem informados, porque o Senhor tem falado do mundo, das coisas políticas, econômicas, sociais, emocionais, espirituais do planeta. Então, é impressionante, das doenças, das enfermidades. Então, olha, amados, é muito extraordinário. Eu costumo sempre assistir as notícias, né? A gente tem um excelente exemplo do pastor João Carlos, né? Que ele assistiu as notícias sempre. E para ele, por quê? Porque Jesus disse para ele: quando acontecer isso, vai estar perto da minha volta. Quando acontecer essa outra coisa na nação X, Y, vai estar perto. Então ele sempre estava ouvindo. Isso é muito interessante, queridos. É muito tremendo. Então, continue orando pelo pastor Carlos Francisco, que ele fez uma cirurgia, né? Mas está tudo no controle do Senhor. E pela irmã Maria, por todos os irmãos, todos os pastores, aqueles homens que verdadeiramente honram o nome do Senhor, que são verdadeiros pastores, né, que pastoreiam não as ovelhas para si, mas pastoreiam as ovelhas de Jesus. Cuidam com muito zelo. Amados, se alguma dessas coisas eu falei aqui tem te atingido, ou tem sido uma realidade na tua vida, na tua família, vamos orar. E que você verdadeiramente queira ser transformado. Não queira mais repetir esses pecados, esses erros. Que a tua família, que tu queira a palavra do Senhor na íntegra. Não, isso aqui eu quero. Aquilo lá não. A palavra é inteira, perfeita, agradável, viva. Vamos orar então? Porque hoje é dia de ceia, amados. Então, a palavra do Senhor sempre diz, né, que nós precisamos nos sondarmos para ver como andamos. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu quero apresentar todos os meus irmãos que estão assistindo este encontro, estão em unidade no Espírito. E tu, Jesus, tu estás aqui, tu estás aí na sala de cada irmão, de cada irmã. Senhor, são tantas as enfermidades que têm acometido os teus filhos, mas o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem dito: estejam alertas, não baixem a guarda, continuem se protegendo, usando máscaras, lavando as mãos. Oh, Senhor, ouve a oração do teu povo, Senhor. Perdoa-os todos os seus pecados. Cobre-os com o teu sangue, Jesus. Renova a alegria, a esperança, Senhor. Senhor, que todos venham renovar as suas mentes em Cristo Jesus. Que venham ter, Senhor, venham ser novas criaturas em Ti. Senhor, eu só consigo ser uma nova criatura no Teu Santo Espírito, mergulhada na Tua Palavra, que nós possamos dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem está aparecendo mais na sua vida? É Cristo ou é o João, a Maria, o Pedro? Porque nós precisamos desaparecer para que Cristo apareça. Para que não lembre do meu nome, nem do meu rosto, mas que quando olhar para cada um de nós, que nós venhamos, que os nossos olhos venham ser os olhos do Senhor. Que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de vida.
palavra de esperança, não palavras de acusação, porque Deus, amados, é juízo, Ele é o justo juiz, e nós temos Jesus como nosso advogado. E temos o Espírito Santo como o promotor. Podemos dizer assim, queridos. Então, que nós possamos verdadeiramente, a cada manhã, sermos renovados pelo Espírito Santo de Deus, para podermos receber a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, porque o tempo que se aproxima se faz necessário a porção dobrada para resistir. Para bastorri alasila ramas seri mariasia surya andarai horamaini canterimana surya daramas horelere basti histalamas. Em nome de Jesus. Queridos, não esqueçam então que hoje tem a Santa Ceia. Não sei se você já preparou o seu pão, o seu suco. Corre lá. Se você não tem, o irmão perguntou se quem está de jejum pode tomar ceia. Pode tomar a ceia sim. Assim como você pode tomar líquido, você pode tomar a ceia e pode comer o pãozinho, porque é a ceia do Senhor. Amém? Hoje estava conversando com o irmão, falando a respeito de restauração familiar. E, amados, eu até contei para o irmão a história de que logo que eu me converti, comecei a orar e jejuar muito. Eu sempre conto que eu jejuei praticamente 7 anos, praticamente todos os dias desses 7 anos, quase todos os dias de 7 anos, ininterruptos, amados. Por quê? Porque eu não ia deixar a minha família, os meus filhos, nas garras do inimigo. Então, o que eu achava que podia fazer, até porque eu li lá na Bíblia que haviam castas que só saíam com jejum e oração. Não diz com oração e jejum, não. Jejum e oração. Naquele dia eu pensei, então, a partir de hoje o diabo vai ficar seco, se depender de mim. Ai, ai. Então, amados, eu comecei a jejuar e orar todos os dias. Eu acho que o meu jejum pelo meu filho, pela minha família, acho que não durou assim uns 3 dias. Não sei nem se durou tudo isso, porque eu orava por eles e começava a orar já pela cidade, pelos irmãos, pela igreja nos 4 cantos do planeta, e continuo orando assim até hoje. E glória a Deus por isso, não? Porque não convertidos podem cear. Não entregou a vida para Jesus. é melhor que entregue sua vida para Jesus, senão ele ceia para condenação, né? Mas pode conduzi-lo, quem sabe. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te invocamos nessa noite, entra no meu coração, no coração da minha família, me abençoe, nos abençoe, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E às vezes a gente acha que tem que ser aquelas orações muito rebuscadas, né? Não, tem que ser sincera, sem máscara, oração sincera. Amém? E como eu estava falando, e eu comecei a jejuar muito, e nós nos convertemos e logo já tinha, eu pelo menos me converti no dia 28, fiz a oração no dia 28 de março de 2001. Aí já era praticamente início do próximo mês, aí sempre tinha a ceia, as ofertas, os dízimos, né? E a gente não entendia o que era a palavra dízimo, né? Aí nos explicaram que o dízimo era a 10ª parte do nosso salário. Mas tinha problema. O que se representava? Por que nós tínhamos que devolver o dízimo, os 10% do nosso... Nem tinha entendido por quê. Se tem que fazer, a gente já faz. Com muita alegria. Com muita alegria. Aí depois as ofertas, eu pensava,
mas oferta não é dízimo? Não? A oferta é uma coisa a mais. Ofertava também, dentro da medida das nossas possibilidades. Eu nunca esqueço uma vez que foi feito um apelo assim: quanto você daria para conquistar a tua cidade para Jesus? A gente imagina assim, puxa, quanto seria? Aí eu me lembro que na época eu fiz um propósito: todo o meu salário desse mês, Senhor. Aí fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer depois? Como é que eu vou pagar as contas? Mas foi engraçado, né? Mas foi muito interessante que esse propósito foi cumprido. E as contas do mês foram pagas. Né? Porque era para todo um trabalho de conquista de cidade, com as igrejas da cidade orando e jejuando pela cidade, um pastor, uma igreja orando e jejuando pelo outro pastor, foi algo assim muito extraordinário, né? E muito bonito, né? Essa unidade no Espírito com um propósito de ganhar almas para Cristo. E é muito legal, né? Aí eu me lembro uma vez, eu não lembro onde eu estava. Eu sei que eu tinha viajado, não sei se eu estava em São Paulo, em que congresso que foi, não lembro. Eu sei que foi falado sobre a restauração familiar. E me deu uma vontade. Eu estava contando hoje para o irmão, e quando eu ouvi aquilo, eu comecei a me segurar, porque eu ria por dentro de chacoalhar, porque foi muito engraçado. Mas o que foi engraçado? E eu dizia assim, pensava, né? Não precisa nem dizer, pensava. Eu orei, jejuei, todos os meus filhos vieram para Jesus, rapidinho. Se batizamos tudo no mesmo dia, inclusive o irmão Ayrton e a família dele. Todos nós. E eu pensava que os meus filhos vieram para Jesus rapidamente, todos foram restaurados pelo meu jejum, pelo tanto que eu orei e jejuei. Gente, quando eu aprendi que existe ordenanças na Bíblia, que elas têm bênçãos especiais, não é que especiais, existe bênçãos específicas. E eu me lembro que começou a me dar uma vontade de rir, porque aí eu me lembrei daquela palavra que diz assim: o Senhor ri-se dos seus inimigos. E aí ali foi respondido as minhas perguntas: Senhor, mas tem gente que estão 500 anos dentro da igreja e ainda tem gente na família que não se converteu. O que está de errado, Senhor? Porque é uma promessa. Aí eu aprendi, amados, que devolver o dízimo, os 10%, é uma ordenança. Alguém diz assim: mas é lá do Antigo Testamento. Mas Jesus disse o quê? Eu não vim abolir a palavra, eu vim cumprir a palavra. E no Novo Testamento a gente vê Paulo, a gente vê as ofertas, os dízimos, eles aconteciam. E o que sempre me batia era assim: puxa vida, é a única vez na Bíblia que a gente lê do início ao fim que Deus diz: fazei prova de mim. Ou você tem a Deus como Senhor, ou tem a Mamon. Mamon é o dito Deus do dinheiro, vamos dizer assim, né? E eu fiquei pensando, meu Deus. Aí aquilo para mim foi um aprendizado muito interessante, que daí eu comecei a sondar. Aí tu começava a conversar com aquelas famílias, tu percebia que eles devolviam o dízimo quando eles queriam. Mas quando tu devolve 10% que é do Senhor, Ele santifica e abençoa, multiplica, triplica, centuplica os outros 90%. Né? Sim. E então, o dízimo ele repreende o devorador e santifica os outros 90%.
E é interessante, amados, porque ele disse que isso é dele. Imagina se ele pedisse, se o Senhor dissesse que era 90% dele. Meu Deus! Mas é só 10%. E diz, fazei prova de mim. Então vamos fazer. E uma vez o Senhor me mostrou assim, que haviam famílias que tinham se convertido, lá no início devolveu o dízimo, daqui a pouco começou a pensar, mas eu estou devolvendo aqui o dízimo e o pastor está todo ano trocando de carro, e é isso e aquilo e não sei o quê, eu não sei para onde que vai o meu dízimo, não sei se vai para não sei o quê, e começou tipo assim, não, eu pego o meu dízimo, dou ali para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, etc, 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 né? Muitas vezes sem bênção, sem oração, sem orar, sem, não. E aí tu começava, daqui a pouco já não devolveu mais, e a vida andava. Só que daí tu vê que nesses lugares onde se vive dessa forma, não tem restauração familiar. Você pode dizer assim, você está doida. Faz prova de Deus para te ver. Faz prova de Deus para você ver. Para você experimentar a boa e agradável vontade do Senhor. E vou te dizer, mas eu orei e jejuei, mas eu ri demais, porque eu achava que os meus filhos tinham se convertido, tinha toda a minha casa, a restauração completa, pelo tanto que eu jejuei. Oh, Deus devia rir, né? Jesus devia fazer assim. Não conhece a minha palavra. Então, amados, você pode fazer prova de Deus. Se você é cristão há 20 anos e faz 10 anos que você não devolveu os dízimos do Senhor, você está roubando ele. É assim que está escrito lá em Malaquias. Né? E Poderemos roubar, Senhor. do que poderemos, no que te... Como é que é? Deixa eu achar aqui até. Abre aí para mim, mano, Malaquias aí. É muito interessante. E, amados, isso que nós estamos falando, alguns devem estar pensando, a pastora certo vai querer fazer como é que é? Apelo para mandar dízimos e ofertas e não sei o quê. Amados, se o Senhor não te convencer, eu é que não vou te convencer. Mas a palavra do Senhor diz que você pode fazer prova de Deus. E aí você faz. Achou aí, Mi? Malaquias 3. É 3. Então lê lá. Lê alto. Mas é só uma parte. Não, é antes do 10. É onde fala, mas Senhor, no que te roubamos? É o 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Dos dízimos e das ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. E a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Glória a Deus. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos aos que desafiam Deus. Era a salvação. Acho que Era só até ali. Então, muito interessante, que diz, fazei prova de mim. E aí alguém pode dizer assim, mas eu nem vou na igreja, etc. Tudo bem, mas os dízimos e as ofertas, amados, é para que não falte nada na casa do Senhor. Nós hoje somos... as pessoas acham que servir a Deus, cuidar de vidas, verdadeiramente, despende tempo,
dedicação, bastante dedicação, não pouca dedicação, né? Uma vida íntegra, porque senão vai ficar um falso pastor, um qualquer coisa. E é lícito diante de Deus, né? Mas existem coisas muito tremendas. E eu fico pensando às vezes, por que as pessoas não ensinam isso? Que para mim, as coisas mais importantes é quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas do Senhor, cumprimos esses preceitos diante dele, nós somos abençoados. Uma das consequências, além da questão financeira, não estou falando da financeira, todo mundo sabe que é abençoado, mas da restauração familiar. Olha, amados, é muito tremendo. E você pode fazer prova do Senhor. Então, tu pode ver, às vezes, famílias que um filho se converteu, mas ninguém consegue alcançar os pais. Por quê? Primeiro porque uma das práticas é que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, seja amarrado o valente das trevas que tem influência sobre a vida do meu tio, do meu pai, do meu avô, do meu marido, da minha irmã, etc, etc. Que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Assim como tu fez comigo, Senhor, faz com eles também. Te revela a eles. Porque, amados, ter um encontro com a pessoa de Jesus, olhar nos olhos de Jesus, que são um olhar que, quando tu olha, amados, todas as dúvidas que estão dentro no âmago da tua alma são respondidas. Todas as tuas células vibram porque reconhece que estão diante do Senhor. Sorabaini halas torimantirin. Remantara halas sularamasi estias soramai. Hori kalas teribahlas solaramai. Em nome de Jesus. E amados, nós temos como igreja, como corpo de Cristo, a obrigação de socorrer o necessitado, socorrer aqueles que estão desempregados. É claro que não significa que muitos não querem trabalhar, vamos dizer assim, né? Não, o pastor, ele tem a obrigação de conversar com as ovelhas, ver qual é o problema, o que está acontecendo para que a ovelha não tenha trabalho, está faltando formação, está faltando o quê? Né? Então vamos orar. E alcançar também, amados, porque Deus é Deus de amor. Quando a gente lê, essa quarta-feira nós compartilhamos a palavra do Senhor lá sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 2 peixes e 5 pães, né? A nossa tendência é olhar, nossa, só isso? E Jesus fez o que? Diante daquele povo todo, pegou aquele pouquinho, ergueu para o céu e deu graças a Deus. Quando nós aprendemos a fazer, isso é uma chave, amados. Isso é uma prática. Agradeça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te dou graças por este alimento. Te agradeço pelo meu trabalho. Outra coisa, amados, as pessoas dizem assim: ai, meu salário não dá para nada. Por que tu está dizendo isso? Se da tua boca sai bênção e maldição, você está amaldiçoando teu salário, não vai dar mais para nada mesmo. Então nós temos que cuidar, temos que declarar: o meu salário é uma bênção, eu recebo muito bem, cada dia mais, meu salário se multiplica, eu pago todas as minhas contas, tenho tudo em dia na minha casa e eu prospero. Essa é a forma, queridos. Essa é a forma. E a gente aprende, a gente bota em prática. Começa a botar em prática para você ver. E você vai ver as coisas sobrenaturais acontecer. Vir à existência aquilo
que vem do sobrenatural para o natural. Amém? E é muito tremendo. Tu vai colocando em prática, né? E amados, restauração familiar. É uma das maiores bênçãos. Eu creio que é uma das coisas mais importantes depois da salvação, da nossa salvação, é a restauração familiar. É ter uma família abençoada, andando dentro dos preceitos do Senhor, né? Ter aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma outra passagem de Salmos que diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sempre lembro de vamos à casa do Senhor com a família. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Fazer o que na casa do Senhor, amados? Adorar ao Senhor, lhe render graças, louvar o seu nome. Hoje, se nós não vamos no templo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, aí nós estamos. Hoje, amados, nós como igreja estamos num grande templo sobrenatural que se reúne via internet. Não haveria como nós construir uma igreja natural que alcançaria todos, desde o extremo sul do Rio Grande do Sul a todo o Brasil e fora do Brasil. Não existe uma igreja física, não é verdade? Mas existe uma igreja sobrenatural que se reúne virtualmente no nome de Jesus, porque espiritualmente estamos todos juntos. Não existe no reino do Espírito diferença, distância de quilômetros. Não existe isso. Então, nós... lembrei de outra coisa. Que existe bênção quando o Senhor diz: aquele que empresta ao necessitado, aquele que alcança, aquele que dá, aquele que alcança ao necessitado, ao pobre, empresta a Deus. Quem empresta a Deus, amados? Não existe bitcoins naturais que se multiplique tanto, que não tem como comparar as bênçãos do Senhor. Empresta a Deus. Que coisa impressionante, né? Amados, eu sugiro que você faça prova de Deus nesse sentido. Se você tem 10 anos de cristão, mas faz uns 8 que você não devolve o dízimo, não dá ofertas, peça perdão ao Senhor e faça uma oferta de remissão, porque você não tem como voltar atrás em 8 anos, né? Todos os teus salários você devolver 10% de cada. Não tem como isso. Mas isso o inimigo usa contra você. Porque o inimigo só pode nos atacar dentro da legalidade que nós damos a ele. E aí o Senhor fica olhando tristemente, mas e Deus não vai contra a sua palavra. Não tem como, ele não vai contra a palavra dele. Então, amados, faça uma oferta de remissão. Não faça isso hoje, tá? Ore sobre isso. Peça para o Senhor te dar entendimento, te mostrar, ministrar esta verdade no teu coração. E ore, peça perdão ao Senhor. E quando você tiver... digamos assim, na próxima semana, tá? Daí eu vou orar sobre vocês, vamos orar sobre isso. Pedir perdão ao Senhor pelos roubos dos dízimos das ofertas. E vamos fazer uma oferta de remissão. E aonde o Senhor mostrar, normalmente a gente faz isso e oferta em locais de muita necessidade. Amém? Mas a gente vai orar por isso. E faça a prova do Senhor, queridos. Faça prova do Senhor. Amém? Então eu vou ler algo aqui. Eu vou ver se na quarta-feira eu consigo
falar mais a respeito da restauração familiar. A gente tem na Bíblia algo muito, a história de um homem, de uma família, onde mostra direitinho sobre a restauração familiar, sobre as bênçãos dos dízimos e das ofertas de primícia, e o que isso fez. É muito impressionante. E é maravilhoso, é bom saber, queridos. Quem não é batizado pode participar da ceia? Estão perguntando. Você já invocou Jesus? Claro que pode. Se já invocou Jesus. Se você já invocou Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, né? Peça para o Senhor, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida, minha família para ti. Amém? Não pode participar. Então, queridos, eu vou ler. Vamos abrir no livro de Joel. Antes de tu iniciar aí, fizeram uma pergunta que tem a ver com o que tu pregou. Pastora, como fazer prova de Deus? Muito simples. Muito simples, Senhor. Se isso aqui tudo é teu, então, Senhor, faz prova desse, Senhor, mostra para mim, então, Faz em pensamento, né? exatamente, tudo que é esse tipo de oração, de sinais, a gente faz no pensamento, para que o inimigo não ouça o que você está orando e não vá lá providenciar coisas contrárias ou coisas que não são de Deus, para que você venha pensar que são de Deus. Então você diz, Senhor, me mostra, me abençoa, aquela causa na justiça que está há tantos anos que nunca sai, me abençoa, Senhor, com um trabalho, com aumento, com mudança de cargo, vai pedindo aí para o Senhor, né? E você vai ver, queridos, e a restauração familiar. Para mim, a coisa mais importante é a restauração familiar. Amém? E essa restauração familiar é uma reconciliação da família com Jesus. Joel. O livro de Joel, a gente gosta muito do livro de Joel, né? Mas a gente gosta muito da parte onde diz assim, que ele vai abençoar, o Senhor vai derramar sobre toda a carne, aquelas coisas todas bonitas. Mas o livro de Joel começa no capítulo 1, então nós vamos ler. Aqui está escrito assim: a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Sempre, quando existe uma seca ou um temporal ou sobre uma colheita, os preços não aumentam? Sempre, né? Então, aqui o título diz: a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, falar e narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos e aos filhos deste a outras geração, aos netos e etc. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira,
tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos e se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, e sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas. Porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Que interessante. Nossa, aqui na Bíblia do vovô está escrito assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E aqui está escrito assim: Estados Unidos da América, Nova York, 11 de setembro de 2001. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Isso tudo aqui está num parênteses, né? Como a palavra que o Senhor deu sobre os Estados Unidos, a cidade de Nova York, em 11 de setembro de 2001. Aqui, versículo 4. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando
brotando como chamas de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não consegui entender essa palavra aqui em cima. Eu sei que aqui está escrito Munique, 20 de 8 de 2006. Não empurro uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Arrepender-se. Aí que fala da misericórdia do Senhor. Ainda assim, como agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas roupas, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? No 21, desculpe. Então o Senhor, olha que tremendo, sempre quando nós oramos e intercedemos, o Senhor ouve a oração de arrependimento, o pedido de perdão e revoga a palavra, aquilo o juízo que havia contra nós. Quando nós nos arrependemos, a consequência do arrependimento é cessar o juízo, as consequências do pecado. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio... Desculpe, eu pulei. Não está certo. Então o Senhor se mostrou zeloso. Essa é a parte que todo mundo gosta. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei fartos. E vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente.
Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aqui nós podemos dizer e sabemos que o Senhor está no nosso meio. Amém, queridos? Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, na Nova Jerusalém, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar, está falando dos 144 mil judeus, que não tem nada a ver com os como se diz, os testemunhos de Jeová, por exemplo. É. Lição de casa. Só tem mais um capítulo, que é o livro de Joel, tem 3 capítulos. E ele fala todo das consequências da obediência, da atuação do Senhor, nos aninhar, nos arrependermos, né? Então é muito tremendo. Vamos ler, não é muito. O juízo de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Os romanos, isso aconteceu no ano 70. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tem de vós comigo, Tiro, e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos.
E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Saberei assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. A restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, amados. Glória a Deus. Então, vamos orar. Vamos pedir para o Senhor a palavra não é convencer, porque é ministrar a verdade e as bênçãos e as maldições que estão dentro da na obediência ou na não obediência da devolução dos dízimos, que é do Senhor, e das ofertas. E pedir para o Senhor ministrar, que você possa ver isso, amados. E a gente vê. A gente vê. Alguém conversando, ouvindo outro dia, aí as pessoas dizem, não, mas eu devolvo o dízimo. Não, tem gente que não devolve, tem gente que paga. Paga e dão. O dízimo não é teu, não é meu. E nem o salário. Exatamente, mas é muito interessante isso. Quando eu pago o dízimo, eu não vejo muitas bênçãos, porque eu pago. Quando eu dou. Gente, é obediência. Aquilo que você paga o imposto de renda, não paga? Ou então, quando é descontado em folha, tu não consegue lá tirar. Não, ele já vem descontado em folha. Depois você que faz a declaração. E é engraçado isso, né? É muito engraçado. Então, amados, vamos orar a respeito disso. E depois nós vamos compartilhar da ceia. E as famílias, amados, há uma restauração
as pessoas vão começar a olhar diferente, vão começar a ouvir. Você não precisa nem falar muita coisa. É muito impressionante. Então vamos orar. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque, como diz, quebrei o bedelho, como se diz aqui no Sul, quando descobri que não era pelos quanto que eu ofertava, desculpe, não era pelo quanto eu tinha jejuado, né, que a minha família tinha sido alcançada. Não, é uma bênção, é uma promessa quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, de devolver o dízimo que é teu e ofertar na casa do Senhor ou na vida de quem quer que seja, onde o Senhor mostrar. A restauração familiar, ela me alcançou, e eu peço, Senhor, que ela venha, que os teus filhos venham ser alcançados desta forma também, Senhor, que haja uma restauração familiar, que haja harmonia, que o esposo tenha o coração voltado para a esposa, porque lá está escrito que o Senhor colocaria voltaria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ah, Senhor, ah, Senhor, abençoa. Quero apresentar nesta noite, antes de nós fazermos as ceias, os dízimos e as ofertas dos teus filhos, Senhor, que venha todos aqueles demônios, todo aquele roubo, tudo que eu li aqui, venha ser repreendido na vida, Senhor, na família, Senhor, daqueles que têm te devolvido os teus dízimos, que têm, Senhor, ofertado, Senhor. Romanti larastori maria sularamai torecasti hista larastori otorolaramas sorerecasti larastori barlan oramai nicansti ribalaracheri ederilirimas. Obrigada, Senhor, louvado seja, bendito seja, Senhor, o teu nome. Recebemos, Senhor, o teu perdão das vezes que retemos o dízimo. Senhor, te pedimos perdão e recebemos o teu perdão, Senhor, pelo julgamento, Senhor. Louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abençoa, Senhor, e multiplica 10.000 vezes mais, Senhor, em bênçãos naturais, espirituais e sobrenaturais na vida dos teus filhos, Senhor, nas suas famílias, sobre os dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tá bom. Eu não consigo achar aqui, porque tranca no meu dedo. Quer que eu abra? Abre para mim. Então, queridos, pegue lá o seu pão, o seu suco de uva. Eu ia te perguntar, qual que era a palavra que você iria ler hoje? A página gruda nos dedos. Então, amados, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Que diz assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Meu Deus. Porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós,
para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quanto, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Aqui é Paulo puxando as orelhas daquela igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu no corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Hoje nós fizemos isso, de uma certa forma, dentro de uma área. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha o que diz aqui: muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, não vos reunis para comer e esperar uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu imagino que eles deviam levar suas marmitas e começar lá a comer, a beber, né? Antes de fazer a ceia do Senhor. Eu fico imaginando, né? Fico enxergando assim. Mas então, queridos, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu disseste fazer isso em memória de mim. Nós vamos partilhar do pão e do suco de uva, Senhor. Porque a Tua palavra diz que este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu, comei do meu corpo, da minha carne, e bebei do meu sangue. Isso representa a nova aliança, amados. Sorabarrela silarama soriandarai. Tore kalahleşiliria soriandaramai. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos. Vamos comer do corpo de Cristo. Senhor, se houver alguém enfermo, Senhor, que ele seja, no partilhar da ceia, que venha a ser radicalmente curado. Vamos beber do sangue que representa a nova aliança em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, amados?
Que Jesus ricamente te abençoe. Que o Senhor resplandeça a sua graça, as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te encha, te transborde de todos os dons espirituais para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas no nome dEle. Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma guarda especial para os teus filhos que estão espalhados nos 4 cantos do planeta, Senhor. Em especial todos aqueles que estão, Senhor, morando na Europa, em todos os locais de conflitos de guerra, Senhor. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Que sejam todos radicalmente abençoados, radicalmente curados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana, um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos e até amanhã, às 5 da manhã.